Nessa sessão vamos estudar conjugado induzido em uma máquina de corrente alternada. Então essa sessão faz parte, né, da aula Fundamentos de máquinas de corrente alternada. Nas máquinas de corrente alternada, operando em condições normais, há dois campos magnéticos presentes, um campo magnético do circuito do rotor e outro campo magnético do circuito do estator. A interação desses dois campos magnéticos produz o conjugado, ou seja, o torque da máquina, precisamente como dois ímãs permanentes próximos entre si experimentarão um conjugado que os leva a se alinhar. A figura ao lado mostra uma máquina de corrente alternada simplificada, com uma distribuição senoidal de fluxo no estator, cujo máximo aponta para cima, e uma bobina com uma única espira montada no rotor. A distribuição de fluxo no estator dessa máquina é Bs, ou seja, a densidade do fluxo magnético no estator em função do ângulo alfa é igual a Bs, que é a amplitude da senoide, né, que define a variação desse fluxo em função do ângulo alfa. Então, em função do ângulo alfa, seno de alfa, né? Então, temos aqui uma espira aqui dentro do rotor. Aqui a corrente entra por aqui e sai por aqui. Aqui temos o Bs, o campo, a densidade do fluxo magnético do estator. E podemos notar, né, que ele apresenta, né, uma distribuição, né, que varia, né, apontando para dentro e para fora, ou seja, uma distribuição senoidal. Aqui o módulo de Bs em função de alfa é igual a Bs vezes o seno de alfa, ou seja, aqui é a magnitude de Bs. É uma máquina CA, então essa figura mostra uma máquina CA simplificada, com distribuição senoidal de fluxo no estator, e uma bobina com espira única de fio montada no rotor. Apenas essa bobina aqui, que tem aqui, né, mostrada apenas a seção, né, transversal em corte. Bs, então repetindo a fórmula, né, Bs aqui é a densidade do fluxo magnético no estator em função de alfa é igual a Bs vezes o seno de alfa, em que Bs é o valor da densidade do fluxo de pico. Aqui é o Bs, né? Claro que ele não pode estar em negrito. Bs de alfa é positiva quando o vetor de densidade de fluxo aponta radialmente para fora da superfície do rotor em direção à superfície do estator. Agora pergunta: quanto conjugado será produzido no rotor dessa máquina de corrente alternada simplificada? Para encontrá-lo, analisaremos a força e o conjugado em cada um dos dois condutores separadamente. A força induzida no condutor 1 é força igual Bill sem teta, né, em módulo, ou aqui é IUB, né, vezes o seno de alfa. No caso aqui o ângulo é alfa. Então é a intensidade da corrente I, o módulo da corrente, vezes L vetorial B. Simplificando o produto vetorial, então fica I vezes L vezes Bs, vezes o seno de alfa, com o sentido conforme mostrado na figura. O conjugado no condutor, então, torque, ou conjugado, né, induzido no fio 1, no condutor 1, é igual a R vetorial F, ou seja, o torque é igual, né, a força vezes a distância.
Entretanto, para que o torque seja máximo para uma alavanca, né, com a ponto de base ou referência para uma força aplicada, né, ela é máxima, né, o torque é máximo quando o ângulo entre, né, a alavanca e a direção da força é 90 graus, ou seja, depende do seno de alfa. Então, quando o ângulo é 90 graus, o seno é máximo, logo a projeção, né, é no eixo Y, né, ou na vertical, ou seja, para o torque ser máximo depende do seno e não do cosseno. Então, se a força estiver sendo aplicada de forma inclinada, então o ângulo alfa não é 90 graus, né, é menor, então multiplicamos pelo seno desse ângulo alfa, né, quando a força não é de 90 graus. Então é só a projeção, né, no eixo vertical para que, né, tenha o torque efetivo calculado em razão da força. Então a força tem que ter uma direção bem definida, 90 graus, para que seja máxima, né? Ou só vai aproveitar, né, se ela tiver uma direção diferente, uma parte só é aproveitada para o torque com relação ao ponto, né, de giro. Por quê? Porque apenas a projeção efetivamente em 90 graus que vai aproveitar para realizar ou para causar a rotação do objeto, né, do corpo, no caso anti-horário. Então a força induzida no condutor 2, também a fórmula é semelhante, vai ser F igual a I vezes L vetorial B, que tem a mesma expressão, né, ILBS vezes o seno de alfa, com sentido conforme mostrado, ou seja, um vai puxar para um lado, né, com relação para gerar um torque com relação ao centro, e o outro provavelmente vai puxar por outro lado, mas de forma que gere um torque aditivo, né, que causa o mesmo sentido de giro, ou horário ou anti-horário, nesse caso aqui anti-horário. O conjugado no condutor, nesse segundo condutor, é semelhante, então o torque é igual a R vetorial F. Então o F, como vimos, força é igual a I vezes L vetorial B. Então podemos substituir, né, aqui na expressão do torque e para obtê-lo. Então R vezes I vezes L vezes BS vezes o seno de alfa. E o seu sentido é anti-horário desse torque. Portanto, o conjugado na bobina do rotor é 2 vezes R vezes I vezes L vezes BS vezes o seno de alfa anti-horário, ou seja, agregando as forças sobre os dois condutores, né? Um de um lado da bobina e o outro do outro lado da bobina, né? Então, existe, né, a tendência de rotação com relação, né, a um eixo, sendo que essa tendência, né, de rotação é aditiva, né, para as duas forças. Então, por isso que temos aqui o fator 2. A equação abaixo pode ser expressa de forma mais conveniente, examinando a figura ao lado e observando dois fatores. Então, podemos observar de forma mais conveniente, né, que o torque induzido na bobina, né, é igual a 2 vezes R vezes I vezes L vezes BS vezes o seno de alfa anti-horário. Aqui está o campo BS, aqui o campo BR, um é do estator, o outro é do rotor, e claro aqui a intensidade, né? Entretanto, aqui o valor líquido é aqui o valor da densidade do fluxo magnético líquido, aqui B é o vetor soma, né, desses dois campos BS e BR, as componentes de densidade de fluxo magnético no interior da máquina da figura, né? É mostrado aqui ao lado.
Observando a equação aqui do torque induzido já mostrada, pode ser expressa de forma mais conveniente examinando esta figura já mostrada e observando dois fatores. Então, o primeiro fator é a corrente I, que flui na bobina do rotor, produz ela própria um campo magnético. O sentido do valor de pico desse campo magnético é dado pela regra da mão direita, e a magnitude da intensidade de campo magnético, HR, que está sendo mostrado aqui, é diretamente proporcional à corrente que flui no rotor. Veja que a densidade de campo BR é a densidade do fluxo magnético, e a intensidade do campo HR, né, é perpendicular ao plano da espira, né? É perpendicular ao plano da espira. E é proporcional à corrente que flui, né, no rotor. Então, HR é uma constante C, né, uma constante de proporcionalidade, vezes I. Então, de forma qualitativa, né, por enquanto, uma constante C. Apenas indicar que é uma proporção. Existe uma proporção entre as duas grandezas. O segundo fator é o ângulo entre o valor de pico da densidade de fluxo BS do estator e o valor de pico da intensidade do campo magnético HR do rotor é a letra grega aí, sigma. Além disso, sigma é igual a 180 graus menos alfa. O seno de sigma é a mesma coisa ou igual ao seno de 180 graus menos alfa, que é igual ao próprio seno de alfa. Combinando essas duas observações, o conjugado na bobina do rotor pode ser expresso como: o torque induzido é igual a K vezes HR vezes BS vezes seno de alfa. Aqui, é claro, que não é o valor, né, dos vetores, não são produtos vetoriais, né, ou produtos escalares entre vetores. Aqui já é a simplificação desses produtos. E na direção anti-horária. Em que K, a constante K, é a constante que depende da construção da máquina. Observe que tanto a magnitude como o sentido do conjugado podem ser expressos pela equação. Agora sim, né, o torque induzido é igual a K vezes o produto vetorial entre a intensidade do campo magnético do rotor pela densidade do fluxo magnético do estator. Por fim, como BR é igual a μHR, que é a relação entre a densidade do fluxo e a intensidade do fluxo, essa equação pode ser expressa também como sendo o torque induzido é igual a BR vetorial BS. É claro que a constante K aqui agora é outra, e essa constante K agora tem uma relação com a permeabilidade magnética μ, em que K é igual a K maiúsculo dividido por μ. Observe que geralmente K, esse K minúsculo, não será constante, porque a permeabilidade magnética μ varia com a quantidade de saturação magnética na máquina. Então, por isso que muitas vezes é necessário, né, conhecer a curva de saturação magnética do material que é constituído, né, o rotor e o estator do material ferromagnético, né? Então, para determinar a relação, né, entre B e H. A equação acima da esquerda é precisamente a mesma equação do slide 38, se ele não mudou, né? Mostrado acima aqui da direita, que foi deduzida para o caso de uma espira única em um campo magnético uniforme. Ela pode ser aplicada a qualquer máquina de corrente alternada, não somente ao rotor de espira única que acabamos de descrever. Apenas a constante K minúscula
será diferente da máquina para máquina. Essa equação será utilizada apenas para estudos qualitativos do conjugado em máquinas de corrente alternada, de modo que o valor de K não é importante, né, para nossos propósitos, pelo menos para essa disciplina até o momento. O campo magnético líquido dessa máquina é a soma vetorial dos campos do rotor e do estator, assumindo que não há saturação. Então, B líquido é igual a BR mais BS. Lembre que B é a densidade do fluxo magnético. Esse fato pode ser utilizado para produzir uma expressão equivalente e algumas vezes muito útil do conjugado induzido na máquina. Da equação abaixo, temos, então, a equação abaixo, o torque induzido é igual a K vezes o produto vetorial de BR por BS, ou seja, a densidade do fluxo magnético do rotor por BS, né, que é o produto vetorial. Então, no entanto, da equação ao lado, temos que BS é igual a B líquido menos BR, a diferença do vetorial, né? De modo que, da equação aqui ao lado, passando, né, para o outro lado da igualdade, então BS é igual a B líquido menos BR, né, passando para o lado de cá. Então podemos substituir, né, o valor de BS aqui nessa expressão. Então, o torque induzido é igual a K vezes BR vetorial, a diferença de B líquido menos BR, que é essa expressão aqui, né, sendo substituída aqui. Agora podemos fazer o produto vetorial, né, distribuído, né, entre essa parte aqui e as partes internas entre parênteses. Então fica K vezes BR vetorial B líquido menos K BR vetorial BR. Aqui temos um produto vetorial de BR por BR, que provavelmente será zero. Vamos ver. Então, como o produto vetorial de qualquer vetor consigo mesmo é zero, essa expressão se reduz a o torque líquido é igual a K BR vezes ou BR vetorial B líquido. Então, como vimos na figura anterior, então K menos K BR vetorial BR é zero, como antecipei. Assim, o conjugado induzido também pode ser expresso como um produto vetorial de BR por, né, BR líquido, com a mesma constante K de antes. A magnitude dessa expressão, então, é dada por a magnitude. Lembre, magnitude é como se calculasse o módulo, né, ou simplificasse o produto vetorial em termos de senos, né, no caso. Então, o torque induzido é igual a K vezes BR vezes B líquido, vezes o seno de θ, delta, né? Esse delta é o ângulo entre o vetor, né, BR e o vetor B líquido. Aqui, no caso, em negrito. As equações acima, à esquerda, essa aqui do torque induzido e a equação à direita do torque induzido, serão usadas para auxiliar a compreensão qualitativa do conjugado das máquinas de corrente alternada. Por exemplo, considere a máquina síncrona simples da figura ao lado. Seus campos magnéticos estão girando em sentido anti-horário. Então, podemos observar que ela está girando aqui em sentido anti-horário com velocidade ômega. Então, temos aqui, por exemplo, a cabeça polar e aqui também, né, a cabeça polar do rotor. Temos o campo aqui, a densidade do fluxo magnético BS
e aqui a densidade do fluxo magnético BR e o valor, né, líquido resultante, que é a densidade do fluxo líquido. Aqui o ângulo entre BS e B líquido está mostrando que é um ângulo gama, e o ângulo entre o vetor da densidade do fluxo BR e do B líquido é o ângulo delta. Então aqui são as principais informações, né, nesse diagrama que mostra a interação entre as densidades de fluxo magnético do rotor e do estator. Então essa figura mostra uma máquina síncrona simplificada, mostrando os campos magnéticos de seu rotor e estator. Essa equação aqui, na verdade, gera, né, depois que fazer o produto vetorial, né, simplificando, gera, né, a equação K, BR, BL, que são os valores em módulo, né, apenas as intensidades, vezes o seno do ângulo delta. Então, o produto vetorial entre BR e BS gera, né, esse valor aqui de torque induzido. Então, o produto vetorial entre os dois vetores aqui, o BR e o vetor BS, para o cálculo do torque. Então, podemos fazer a seguinte pergunta: qual é o sentido do conjugado no eixo do rotor da máquina? Aplicando a regra da mão direita à equação acima, esquerda, essa equação de cima aqui, que é a regra do produto vetorial, então o torque induzido, K, BR vetorial, B líquido, ou a regra acima, ou a equação acima da direita, encontramos que o conjugado induzido é horário, ou oposto ao sentido de rotação do rotor. Portanto, essa máquina deve estar funcionando como gerador. Então, é uma constatação importante. Então, ela está funcionando como gerador. É uma máquina síncrona simplificada, mostrando os campos magnéticos de seu rotor e estator. Aqui apenas repetindo, né, a definição da figura. Vamos falar sobre um assunto importante também, que é da isolação dos enrolamentos em uma máquina de corrente alternada. Uma das partes mais críticas do projeto de uma máquina de corrente alternada é a isolação de seus enrolamentos. Se a isolação de um motor ou gerador se romper, então a máquina poderá entrar, né, em curto-circuito entre as suas bobinas, por exemplo. O custo do reparo da isolação em curto-circuito de uma máquina é bem elevado, se é que é possível realizá-lo. Para evitar o rompimento da isolação do enrolamento, como resultado de sobreaquecimento, é necessário limitar a temperatura dos enrolamentos. Em parte, isso pode ser feito providenciando a circulação de ar refrigerado por eles, através deles. Em última análise, a temperatura máxima dos enrolamentos limita a potência máxima que pode ser fornecida continuamente pela máquina. A isolação raramente falha devido a um rompimento imediato ao atingir uma temperatura crítica. Em vez disso, o aumento da temperatura produz uma destruição gradativa da isolação, tornando-a sujeita a falhas causadas por outras razões, como choque, vibração ou estresse elétrico. Uma antiga regra prática diz que a expectativa de vida de um motor para um dado tipo de isolação fica reduzido à metade cada vez que a temperatura é incrementada em 10% acima da temperatura nominal do enrolamento. Em parte, essa regra permanece aplicável até hoje.
Para padronizar os limites da temperatura de isolação das máquinas, a National Electrical Manufacturers Association, ou a NEMA, dos Estados Unidos definiu uma série de classes de sistemas de isolação. Cada classe de sistema de isolação especifica o aumento máximo de temperatura permitido para aquela classe de isolação. Há 3 classes NEMA comuns de isolação para motores de corrente alternada de potência elevada. Então temos a classe B, a classe F e a classe H. Cada classe representa uma temperatura no enrolamento mais elevada do que a classe precedente. Por exemplo, a elevação de temperatura acima da temperatura ambiente no enrolamento de armadura em um tipo de motor de indução de corrente alternada em operação contínua deve ser limitada a 80 graus na classe B de isolação e a 105 graus Celsius na classe F e a 125 graus Celsius na classe H. O efeito da temperatura de operação sobre a duração da vida útil da isolação em uma máquina típica pode ser bem dramático. Uma curva típica está sendo mostrada na figura abaixo. Essa curva mostra a vida média de uma máquina em milhares de horas em função da temperatura dos enrolamentos para diferentes classes de isolação. As especificações de temperatura próprias para cada tipo de motor e gerador de corrente alternada estão descritas com grandes detalhes na norma NEMA MG1 de 1993, Motors and Generators. Normas similares foram definidas pela International Electromechanical Commission, IEC, e por várias organizações nacionais em outros países. Então aqui temos, né, os gráficos que representam, né, a média, né, da isolação em função, ou seja, versus a temperatura do enrolamento para várias classes de isolação. É uma cortesia da Marathon Electric Company. Então vamos ampliar a figura para visualizar melhor. Então podemos observar os motores, aqui está a temperatura, né, em função de milhares de horas. Podemos notar que motores da classe A têm, né, uma vida útil cada vez maior quando a temperatura está mais baixa, né? Então a tendência, a temperatura, por exemplo, for 60 graus, a tendência é que a máquina, né, não se danifica, né? O isolamento da máquina não se danifica, tende ao infinito. Então, claro, esse aqui é um gráfico de tempo inverso. Por quê? Porque o tempo está aqui no eixo Y, em horas, um gráfico de tempo inverso, assim como os gráficos de tempo inverso, que são definidos para, né, disparo de disjuntor ou para atuação de fusíveis, né? Então, esses gráficos são muito úteis para esse propósito. Então, aqui podemos dizer que, né, para uma temperatura de 60 graus, até a máquina de classe A tem uma vida, né, útil de isolação dos seus isolamentos indefinida. Entretanto, para 70 graus, né, aqui bem próximo, já a máquina não suporta muito tempo tendo a isolação da classe A. Podemos notar que aqui cruza, né? Então aqui podemos definir o limite, né, da vida útil, que vai ficar em milhares de horas, ou seja, essa máquina vai durar pouco mais de 225 mil horas. Ou seja, desse tempo para frente aqui, a tendência dela é que ela sofra algum dano, né? Agora, para temperaturas mais altas, então o tempo, né, de vida útil das máquinas com isolamento de classe A ainda é pior ainda, né? É menor ainda. Então, ela fica verde apenas aqui para poucas horas, apenas 25 mil horas, e já se torna, né, vermelha, né, ou seja,
já tem uma expectativa de vida, né, reduzida quando ela está submetida a uma temperatura de 100 graus. Entretanto, se a classe de isolamento for de classe B, como o isolamento tem uma característica menor, então a vida útil ainda permanece por mais tempo. Então chega aqui, né, até 150 mil horas. Entretanto, acima desse tempo, aqui para cima, já ela está sujeita a problemas, né, na isolação. Então, assim vai, né, melhorando as características para classes de isolação melhores. Então, para a classe F, podemos ter vida útil maior, inclusive para temperaturas maiores, né? Até, por exemplo, 110 graus, ela permanece com boas características, né? Entretanto, vamos à primeira classe aqui, a classe H, que tem características ainda melhores. Entretanto, ela suporta apenas temperaturas, quer dizer, uma temperatura elevada, né, de 140 graus indefinidamente, e ela tem uma vida útil mais de 300 mil horas, né, para sua isolação. Entretanto, temperaturas maiores que essa, nem essa classe de isolação suporta, né? Ela vai tendo a vida reduzida à medida que a temperatura vai aumentando aqui da direita para a esquerda. Nesta sessão vamos estudar fluxos e perdas de potência em máquinas de corrente alternada. Os geradores de corrente alternada recebem potência mecânica e produzem potência elétrica, ao passo que os motores de corrente alternada recebem potência elétrica e produzem potência mecânica. Em ambos os casos, nem toda potência que entra na máquina aparece de forma útil no outro extremo. Há sempre alguma perda associada com o processo. A eficiência, ou seja, o rendimento de uma máquina de corrente alternada é definido pela equação. Então, o rendimento, dado pela letra eta, é igual a P de saída, ou seja, a potência de saída, dividida pela potência de entrada, vezes 100%, para que o rendimento seja dado em porcentagem. A diferença entre a potência de entrada e a potência de saída de uma máquina corresponde às perdas que ocorrem em seu interior. Portanto, o rendimento é a potência de entrada menos as perdas dividido pela potência de entrada. Então, vezes 100%. Então, essas equações são equivalentes. E a potência de saída foi substituída, claro, pela diferença entre a potência de entrada menos a potência das perdas, ou menos as perdas. As perdas nas máquinas de corrente alternada. As perdas que ocorrem nas máquinas de corrente alternada podem ser divididas em 4 categorias básicas. Primeiro, perdas elétricas ou no cobre. São aquelas perdas, né, ômicas relacionadas à corrente elétrica ao quadrado vezes a resistência, né, dos condutores, dos enrolamentos das bobinas, né, tanto do estator quanto do rotor. 2. Perdas no núcleo. Perdas no núcleo geralmente são duas, né, perdas por correntes de Foucault ou correntes de Eddy, que é de certa forma perdas ômicas, né, entretanto induzida pelo campo magnético né, da máquina, e perdas, né, por esterese, né, esterese magnética, também são perdas do núcleo. E tem também as perdas mecânicas, que podem ser por atrito e ventilação, por exemplo. É claro que tem por ruídos sonoros, perdas por emissão térmica, né, do infravermelho, né, em razão do aquecimento, né, e assim por diante. Também tem as perdas suplementares, né, que são perdas difíceis, né, de serem definidas a sua origem. Então, as perdas elétricas
ou no cobre, é a primeira categoria. As perdas no cobre se dão por aquecimento resistivo, né? Por causa que tem aqui, né, o efeito resistivo, que ocorre nos enrolamentos do estator, ou seja, da armadura, e do rotor, ou seja, nas bobinas de campo magnético da máquina. As perdas elétricas no cobre, continuando, as perdas no cobre do estator, PCE, perdas no cobre, né, do estator de uma máquina trifásica, são dadas pela equação. Então, como a máquina é trifásica, então a perda, né, no cobre do estator é igual a 3 vezes a corrente, né, da armadura ao quadrado vezes a resistência da armadura, em que IA é a corrente que flui em cada uma das fases da armadura e RA é a resistência de cada fase da armadura. Agora, vamos calcular as perdas do cobre do rotor PCR de uma máquina de corrente alternada síncrona. As máquinas de indução serão consideradas separadamente na aula 7, ou seja, talvez a aula 7, talvez a 6, né? Dependendo aí do número do capítulo. São dadas por perda no cobre, né, do rotor é igual à corrente do field, né, do campo magnético ao quadrado, vezes a resistência, né, da bobina de campo magnético, ou do field, bobina de campo, em que IF, o índice F vem do inglês field, que é campo, como eu já disse, é a corrente que flui no enrolamento de campo do rotor. E RF, como eu disse, é a resistência do enrolamento de campo. A resistência usada nesses cálculos é usualmente a resistência do enrolamento na temperatura normal de funcionamento. É claro que para cálculos com maior precisão, se a temperatura do ensaio for diferente, né, da temperatura normal das resistências, tem que fazer um ajuste de temperatura, né, para considerar as perdas, né, relativas ao aquecimento da máquina. Perdas no núcleo. As perdas no núcleo ou no ferro, porque a estrutura geralmente é de ferro do estator e do rotor, em razão da grande permeabilidade magnética, comparado, né, ao ar, se dão por histerese e por corrente parasita, que estão presentes no metal do motor. Essas correntes são induzidas, na verdade, não é que elas estão presentes do nada, elas são induzidas pelos campos magnéticos. Essas perdas foram descritas em aulas anteriores. Elas variam com o quadrado da densidade do fluxo magnético, B ao quadrado, e para o estator, com a potência, né, ou expoente, né, de 1,5 da velocidade de rotação dos campos magnéticos. Então, a velocidade n, né, de rotação elevado a 1,5. Agora vamos falar das perdas mecânicas. As perdas mecânicas em uma máquina de corrente alternada são as perdas associadas aos efeitos mecânicos. Há dois tipos básicos de perdas mecânicas, por atrito e ventilação. Perdas por atrito são causadas pelo atrito dos rolamentos de máquina, ao passo que as perdas por ventilação são causadas pelo atrito entre as partes móveis da máquina e o ar contido dentro da carcaça do motor. Essas perdas variam com o cubo da velocidade de rotação da máquina. Muitas dessas perdas, né, podem ser obtidas através de ensaios dos motores. As perdas no núcleo e as perdas mecânicas de uma máquina são frequentemente reunidas e denominadas simplesmente de perdas rotacionais a vazio da máquina. Quando a máquina está operando a vazio, toda a potência que entra na máquina é utilizada internamente para
suplementar ou suplantar tais perdas, ou seja, para vencer, né, tais perdas, né, atribuídas à máquina. Portanto, se medirmos a potência de entrada do estator de uma máquina de corrente alternada que está atuando como um motor a vazio, poderemos obter um valor aproximado dessas perdas. Então, aqui já é uma indicação de como se fazer, né, o ensaio dos motores, assim como de transformadores, né? Tem as perdas a vazio do transformador também. No caso do motor, a perda a vazio indica que não tem nenhuma carga mecânica, né, conectada no seu eixo, né, no seu rotor. Uma carga mecânica externa, né? Ou seja, o motor está girando livremente. Perdas suplementares ou variadas. Perdas suplementares são aquelas que não podem ser colocadas em nenhuma das categorias anteriores. Não importando quão cuidadosa é a análise das perdas, algumas delas sempre escapam e não são incluídas em nenhuma das categorias anteriores. Todas essas perdas reunidas constituem o que se denomina perdas suplementares. Para a maioria das máquinas, as perdas suplementares são consideradas por convenção como representando aproximadamente 1% da carga total. O diagrama de fluxo de potência. Uma das técnicas mais convenientes para contabilizar as perdas de potência em uma máquina é o diagrama de fluxo de potência. O diagrama de fluxo de potência de um gerador de corrente alternada está mostrado na figura A, aqui ao lado. Ainda está pequena aqui a imagem, mas vamos ampliá-la. Então, na figura A, mostra o diagrama de fluxo de potência de um gerador de corrente alternada trifásico. Na figura B, mostra a curva semelhante. Entretanto, é o diagrama de fluxo de potência de um motor de corrente alternada trifásico. Agora a figura mostrada, né, de forma ampliada. Então esse diagrama mostra o fluxo de potência de um gerador de corrente alternada trifásico. Então aqui temos uma potência mecânica de entrada, que é o torque, que é igual ao torque vezes a velocidade mecânica, velocidade angular mecânica da máquina, né? Então essa é a potência de entrada da máquina. Então e aqui na saída é a potência de saída, a potência elétrica, ou seja, a conversão de potência ou de energia, né, mecânica para energia elétrica. Então, a conversão está sendo mostrada aqui nessa linha vertical, que é o momento que a energia, né, ou a potência está passando da potência mecânica para a elétrica. Então, antes as perdas são perdas do tipo provavelmente não elétricas, pelo menos não diretamente, e para frente, né, são relacionadas às perdas depois da conversão depois da conversão para a energia elétrica, né, ou para a potência elétrica. Então antes temos aqui algumas perdas que reduz, claro, a eficiência da máquina. Então uma parte da potência é perdida nas perdas suplementares, que são perdas difíceis de determinar qual sua origem, se são emissões sonoras ou infravermelho ou algum tipo dessa natureza. Então tem aqui as perdas mecânicas, também são perdas importantes, e as perdas no núcleo. Claro que as perdas no núcleo, como vimos, né, estão relacionadas às correntes induzidas no núcleo, circulantes, corrente Foucault ou de Eddy, né, e a histerese magnética. A partir daqui, temos a conversão elétrica, que é o torque induzido, vezes a velocidade, né, angular mecânica. Aqui já ocorre, né, a conversão para a potência, né, elétrica. Depois de convertida,
vai circular correntes nos condutores das fases, né, A, B e C da máquina. Então, quando se circula, essa corrente passa pelos condutores que têm uma resistência, por exemplo, se os condutores são de cobre ou de alumínio, e as perdas serão R ao quadrado, RI ao quadrado ou I ao quadrado vezes R. Então, por final, é gerada, né, efetivamente a potência líquida, né, de saída da máquina, que pode ser entregue aos equipamentos elétricos ou para transmissão de energia a longas distâncias, ou em um gerador, né, particular de grupo gerador. Então é 3 vezes V da fase vezes I da armadura vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ é o fator de potência, né? Ou na forma, né, de tensões e correntes de linha, fica a potência a mesma coisa, raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha vezes o fator de potência, que é o cosseno de θ, que é o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. Nessa figura, né, mostra a potência mecânica está entrando na máquina e, em seguida, são subtraídas as perdas suplementares, as mecânicas e as do núcleo, como vimos. Depois da subtração, a potência restante é convertida idealmente da forma mecânica para a elétrica, no ponto denominado P-conv, como vimos aqui, né? P-conv. A potência mecânica convertida é dada por... Então, a potência convertida mecânica é o torque induzido vezes a velocidade mecânica angular. Velocidade angular mecânica. E uma quantidade equivalente de potência elétrica é gerada. Entretanto, essa não é a potência que aparece nos terminais da máquina. Antes de chegar aos terminais, as perdas elétricas, I ao quadrado vezes R, devem ser subtraídas. No caso de motores de corrente alternada, esse diagrama de fluxo de potência é simplesmente invertido. O diagrama de fluxo de potência de um motor está mostrado na figura B, abaixo. Exemplos de problemas envolvendo o cálculo de eficiência de motores e geradores de corrente alternada serão dados nas próximas 3 aulas. Então aqui podemos notar o diagrama de fluxo de potência de um motor de corrente alternada trifásico. Agora, o processo é invertido, ou seja, a potência elétrica vai ser convertida em potência mecânica, né? Ou seja, funcionar como um motor. Então, na entrada agora temos uma potência elétrica, P de entrada, que é 3 vezes a tensão de fase, vezes a corrente da armadura de fase, claro, vezes o cosseno de θ, que é a mesma coisa de raiz de 3 vezes as tensões de linha, vezes as correntes de linha, vezes o cosseno de θ. Claro, o cosseno de θ é justamente o fator de potência. Aqui temos as perdas agora ômicas no processo elétrico, que é I ao quadrado vezes R. Aqui, nessa fronteira, ocorre, né, a conversão agora da potência elétrica para a potência mecânica. Então, depois desse processo de conversão, então, surge uma potência mecânica, que é o torque induzido vezes a velocidade mecânica né, do rotor. Aqui já ocorrem então as perdas no núcleo, que são as perdas, né, induzidas no núcleo em razão das correntes circulantes e em razão da esterese magnética. Também ocorrem as perdas mecânicas e as perdas suplementares. E por fim, a potência líquida no eixo do motor, que depende, né, da velocidade mecânica do rotor vezes o torque da carga, o torque de resistência, né, ao movimento do rotor. Então essa é a potência de saída líquida. Vamos estudar nessa seção a regulação de tensão e regulação de velocidade.
Frequentemente, os geradores são comparados entre si pelo uso de uma figura de mérito denominada regulação de tensão. A regulação de tensão, ou RT, é uma medida da capacidade de um gerador de manter constante a tensão em seus terminais, quando a carga varia. Ela é definida pela equação: regulação de tensão é igual V de índice VZ menos V de índice PC dividido por V PC vezes 100%, em que V de índice VZ é a tensão a vazio, ou seja, sem carga, nos terminais do gerador, e VPC é a tensão a plena carga, ou seja, fornecendo, né, carga nominal nos terminais do gerador. É uma medida rudimentar da forma de curva característica de tensão versus a corrente do gerador. Uma regulação de tensão positiva significa uma característica descendente e uma regulação de velocidade negativa significa uma característica ascendente. É claro que quanto melhor o método de controle, né, é realimentado, melhor a regulação, porque o sistema vai se adaptar, né, aumentando a vazão, né, para gerar mais potência para manter a tensão de saída do gerador. Então, quanto melhor o sistema de controle, melhor a regulação, no caso, né, de um gerador. Uma regulação de tensão pequena é melhor, no sentido de que a tensão nos terminais do gerador é mais constante com as variações de carga, que exigem, né, claro, mais potência. De modo similar, os motores são frequentemente comparados entre si pelo uso de uma figura de mérito, denominada também de regulação de velocidade. A regulação de velocidade, RV, é uma medida da capacidade de um motor de manter constante a velocidade no eixo, quando a carga varia. Ela é definida pela equação abaixo. Então, a regulação de velocidade de um carro, por exemplo, né, podemos imaginar, seria a capacidade de ele manter a velocidade, mesmo ele subindo o morro, né, ou descendo o morro, embora a condição de esforço do motor seja favorável quando ele estiver, por exemplo, descendo algum morro, mas mantendo a velocidade. Então, aí depende, né, da capacidade, da potência do motor, né, e das condições do controle, né, de aceleração. Talvez se ele tivesse um controle, né, independente de aceleração, quando você escolhesse, né, o método de piloto automático, por exemplo, o carro, né. Então, a regulação de velocidade, né, por exemplo, de um motor é igual à velocidade do motor quando estiver a vazio, né, NVZ, menos quando o motor estiver em plena carga, a velocidade em plena carga dividido pela velocidade do motor em plena carga vezes 100%. Ou também podemos, né, ao invés de colocar em velocidade em RPM, podemos, né, perfeitamente colocar a velocidade em radianos por segundo. Então, usando no lugar de n, né, a velocidade angular ômega. Então, ficaria, né, similar à fórmula. Então, a velocidade ômega a vazio menos a velocidade, né, angular ômega a plena carga dividida pela velocidade angular a plena carga, né, em radianos vezes 100%. É uma medida rudimentar, né, da forma da curva característica de conjugado de torque versus a velocidade do motor. Uma regulação de velocidade positiva significa que a velocidade de um motor cai com o aumento da carga. E uma regulação de velocidade negativa significa que a velocidade do motor sobe mesmo com o aumento da carga mecânica em seu eixo. Seria como um carro, né, aumentar essa velocidade quando ele estiver subindo um morro, né? O valor da regulação de velocidade indica aproximadamente quão acentuada é a inclinação da curva de conjugado em função da velocidade. Perguntas. Então, tem algumas perguntas aqui.
eu vou ler essas perguntas simplesmente, né, para curiosidade, ou se alguém também quiser responder, seria, né, interessante. As perguntas são importantes, não, mesmo que não se responda, mas pelo menos se tenha, né, a vivência de como elas podem aparecer no contexto, né, dessa disciplina, né, e desta aula de fundamentos de máquinas elétricas de corrente alternada. Então, a primeira pergunta é: qual é a principal diferença entre uma máquina síncrona e uma máquina de indução? Outra pergunta, 2. Por que a troca dos fluxos de corrente entre quaisquer duas fases inverte o sentido de rotação do campo magnético de um estator? 3. Qual é a relação entre frequência elétrica e a velocidade de campo magnético em uma máquina de corrente alternada? Pergunta 4. Qual é a equação do conjugado induzido em uma máquina de corrente alternada? Problemas. Vou ler alguns problemas também. Aqui eles não estão respondidos, mas serve como uma vivência, né, sobre o assunto, uma vivência aos termos mais utilizados e o entendimento melhor sobre, né, máquinas elétricas. Pergunta 3.1. A bobina de espira simples que está girando no campo magnético uniforme, mostrado na figura abaixo, mostrada no início da aula, tem as seguintes características. Então, a bobina tem aqui, né, aparece lá um fluxo, uma densidade de fluxo B de 1 Tesla para a direita, entre os polos norte e sul. Tem um comprimento L de 0,3 metro e tem um raio de 0,1 metro, ou seja, 10 centímetros. E uma velocidade mecânica ômega em 377 rádios por segundo. Então aqui mostra a figura, né? Espira simples girando dentro de um campo magnético uniforme. E temos aqui, né, na letra A vista frontal, e na letra B, né, a vista superior, né, da bobina, como já vimos no início, né, desta aula. Aqui mostra agora ampliada as figuras, né, conforme o início da aula, não desse vídeo, né, porque essa aula é composta de 4 vídeos, esse é o último deles. Então, mostra aqui o B, né, que é um campo magnético uniforme alinhado, como se mostra, ou seja, do polo norte para o polo sul. Temos aqui, então, como eu já falei, né, a bobina vista pela vista superior, ou pelo lado de cima, pelo topo. Então, aqui está, né, praticamente, né, todas as informações necessárias, como o ômega m, aqui o vetor de velocidade de cada segmento, da velocidade tangencial de cada segmento da bobina, né, imersa nesse campo magnético. Então, primeira pergunta, letra A. Então, calcule a tensão E total em função do tempo, ou seja, calcule a função, né, da tensão induzida total nesta espira girante, para aquelas informações, para aqueles dados. Letra B, qual é a frequência da tensão produzida na espira? Letra C, suponha que um resistor de 10 ohms seja ligado como carga nos terminais da bobina ou da espira, né? Calcule a corrente que circula no resistor. Letra D, calcule o valor e o sentido do conjugado induzido na espira nas condições da pergunta C, dessa aqui. Ou seja, quando tiver, né, um resistor conectado de 10 ohms nos terminais da espira. Letra E, calcule a potência elétrica instantânea e média geradas pela espira nas condições da letra C também. Letra F,
Calcule a potência mecânica sendo consumida pela espira nas condições de C, da letra C. De que forma este valor pode ser comparado com a quantidade de potência elétrica gerada pela espira? Pergunta 3.2. Prepare uma tabela que mostre a velocidade de rotação do campo magnético nas máquinas de corrente alternada de 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 polos, operando nas frequências de 50 Hz, 60 Hz e 400 Hz. A frequência de 50 Hz é encontrada, em alguns países aí da América do Sul. Questão 3.3. O primeiro sistema de potência de corrente alternada dos Estados Unidos operava na frequência de 133 Hz. Se a potência de corrente alternada para esse sistema fosse produzida por um gerador de 4 polos, com que velocidade o eixo do gerador deveria girar? Questão 3.4. Um enrolamento trifásico de 4 polos ligado em Y está instalado em 24 ranhuras de um estator. Há 40 espiras de fio em cada ranhura dos enrolamentos. Todas as bobinas de cada fase são ligadas em série. O fluxo por polo da máquina é de 0,060 Weber e a velocidade de rotação do campo magnético é de 1800 RPM. Letra A. Pergunta: qual é a frequência da tensão produzida nesse enrolamento? Letra B. Quais são as tensões resultantes de fase e de terminal do estator? Pergunta 3.5. Um enrolamento trifásico de 6 polos, ligado em delta, está instalado em 36 ranhuras de um estator. Há 150 espiras de fio em cada ranhura dos enrolamentos. Todas as bobinas de cada fase são ligadas em série. O fluxo por polo na máquina é de 0,06 Weber e a velocidade de rotação do campo magnético é de 1000 RPM. Pergunta, letra A. Qual é a frequência da tensão produzida nesse enrolamento? Letra B. Quais são as tensões resultantes de fase e de terminal do estator? Pergunta 3.6. Uma máquina síncrona trifásica de 2 polos ligada em Y e de 60 Hz tem um estator de 5.000 espiras de fio por fase. Que fluxo no rotor seria necessário para produzir uma tensão de terminal, linha a linha, de 13,2 kV? Pergunta 3.7. Modifique o programa MATLAB do exemplo mostrado, trocando entre si as correntes que circulam em quaisquer duas fases. O que acontece com o campo magnético líquido resultante? Pergunta 3.8. Se uma máquina de corrente alternada tiver os campos magnéticos do rotor e do estator mostrados na figura ao lado, qual será o sentido do conjugado induzido na máquina? A máquina está operando como motor ou como gerador? Então, primeira análise que devemos fazer, aqui está a direção, a máquina está girando, o rotor está girando nesse sentido. Temos aqui o campo do estator nesse sentido. O campo do rotor está nessa direção, B, a densidade de fluxo magnético, BR, e o vetor resultante, B, o vetor de densidade de fluxo, B líquido, está nessa direção. Então, baseado no que foi analisado durante a aula, tem a possibilidade, você tem a possibilidade de responder. Questão
3.9. A distribuição da densidade de fluxo na superfície de um estator de dois polos de raio R e comprimento L é dada por B é igual a Bm, que é a amplitude da função cossenoidal, vezes o cosseno de ômega mt menos alfa. Demonstra que o fluxo total debaixo de cada face polar é φ é igual a 2R vezes L vezes Bm. Note que 2R vezes L, né, é a área de uma bobina, né, onde ela tem, né, um raio R aqui, outro raio R aqui e comprimento L. Então, fazendo essa multiplicação, obviamente vai dar o valor da área, né, da bobina. Pergunta 3.10. Nos primeiros tempos do desenvolvimento dos motores de corrente alternada, os projetistas de máquinas tinham muita dificuldade em controlar as perdas no núcleo por esterese e correntes parasitas das máquinas. Eles ainda não tinham desenvolvido aços de baixa esterese e ainda não faziam lâminas tão delgadas, ou seja, finas, como as que são usadas atualmente. Para auxiliar no controle dessas perdas, os motores de corrente alternada primitivos dos Estados Unidos funcionavam a partir de uma fonte de potência de 25 Hz, ao passo que os sistemas de iluminação operavam a partir de uma fonte de potência separada de 60 Hz. Letra A. Pergunta: desenvolve uma tabela que mostre a velocidade de rotação do campo magnético nas máquinas de corrente alternada de 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 polos, operando na frequência de 25 Hz. Qual era a velocidade de rotação mais rápida disponível naqueles motores primitivos? Letra B. Em um dado motor, operando com uma densidade de fluxo B constante, como as perdas do núcleo, com o motor funcionando em 25 Hz, comparando-se com as mesmas perdas com o motor funcionando em 60 Hz. Porque os engenheiros daquela época usavam um sistema de potência separados de 60 Hz para a iluminação. Pergunta 3.11. Nos anos seguintes, os motores sofreram melhorias e puderam funcionar diretamente a partir de uma fonte de potência de 60 Hz. Como resultado disso, os sistemas de potência de 25 Hz encolheram e acabaram desaparecendo. Nos Estados Unidos, entretanto, ainda havia nas fábricas muitos motores de 25 Hz em perfeitas condições de funcionamento e cujos proprietários não estavam em condições de substituí-los. Para mantê-los funcionando, alguns usuários geravam sua própria potência elétrica de 25 Hz na planta industrial, usando conjuntos motor-gerador. Um conjunto de motor-gerador consiste em duas máquinas ligadas a um eixo comum, eixo mecânico, uma atuando como motor e a outra como gerador, para gerar, né, uma potência em uma frequência diferente, por exemplo. Se as duas máquinas tiverem números diferentes de polos, mas exatamente a mesma velocidade no eixo, as frequências elétricas das duas máquinas serão diferentes devido à equação abaixo. A frequência, né, do sistema elétrico é igual à velocidade, né, do sistema mecânico em RPM, vezes P, que é o número de polos, dividido por 120. Pergunta: que combinação de polos nas duas máquinas poderiam converter potência de 60 Hz em potência de 25 Hz? Então, é isso aí. That's all, folks.